quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero falar da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui, como diz o apóstolo Paulo, até reprisando o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos algum dom, a palavra de Deus, né? Quero também trazer um abraço carinhoso, fraterno da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Betânia de Franca, igreja que nós pastoreamos, uma igreja amorosa, uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus, tal como essa igreja eu creio, amém? Então, eu quero também, não posso deixar de falar da gratidão a Deus em primeiro lugar, e também da gratidão a Deus por essa igreja de alguns anos atrás, terem acolhido aqui amorosamente o Natan, mas a Ana Júlia, e eu os tenho acompanhado de longe. Deus tem dado graça de eles crescerem aqui e serem usados pelo Senhor. Então, a nossa gratidão, né, pelo cuidado, pela acolhida que os irmãos deram quando Natan e Ana Júlia chegaram aqui. Está comigo também a minha esposa Denise, está ali do lado, né? Nós somos casados há 35 anos, né? Esse ano, né, Denise, completa, né? Eu costumo vacilar nessas datas aí, mas hoje eu dei uma conferidinha rápida, né, para não ter nenhuma dificuldade lá em casa depois, né? Questão de data, os homens, de vez em quando, dão uma escorregada, né? Temos 4 filhos, né? O Ana Júlia é a mais velha, depois nós temos a Isabela, o João Pedro e o Josué. Estamos aqui, pela graça de Deus, vivendo o nosso casamento, vivendo a nossa vida conjugal, nosso ministério, né? E tudo para a glória exclusiva do nosso Deus. Meus queridos, então, nós temos o privilégio, nesse momento, de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso de número 14. Vamos à palavra. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, está proclamada a Tua palavra, Senhor, e agora nós pedimos para que Teu Santo Espírito use esse momento de maneira especial para falar conosco, para que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro ao nosso coração. O Senhor é que sabe de todas as coisas, Senhor. Por isso nós entregamos a nós mesmos nesse instante a ministração do Teu Santo Espírito. Fale conosco como lhe aprouver. Dá-nos a graça de, através da tua mensagem nessa noite, ó Deus, sairmos daqui transformados, renovados, desafiados e encorajados pela Tua santa palavra, Senhor. Assim nós oramos, confiando, esperando
na ministração do Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, há um problema de visão que os médicos, que os oftalmologistas não resolvem. Há um problema de visão que destrói os nossos relacionamentos. Destrói os nossos relacionamentos conjugais, destrói os nossos relacionamentos com os nossos filhos, destrói os nossos relacionamentos com os nossos amigos e destrói, e apaga, e entristece o nosso relacionamento com Deus. Há um problema de visão, queridos, que nos impede de ver quem realmente somos, sobretudo diante de Deus. Há um problema de visão que nos faz sentir melhor que todos, que nos faz sentir acima de qualquer suspeita. Há um problema de visão, queridos, que nos impede de crescer como gente, que nos impede de crescer como homem, que nos impede de crescer como mulher, que nos impede de crescer como homem e mulher de Deus. Há um problema de visão que tira de nós oportunidades como amar e sermos amados, de sonhar, que tira de nós oportunidades de prosperar, que tira de nós oportunidades que se nos apresentam, mas por causa dessa falta de visão, nós muitas vezes somos prejudicados. E essa é a nossa visão, é propriamente dita a nossa incapacidade de enxergar os nossos próprios erros. E nessa noite, através desse texto, a nossa oração é que Deus nos ajude a cada um de nós, nessa noite, a termos mais habilidades, mais coragem, mais encorajamento no Senhor, para que nós aprendamos a enxergar os nossos próprios erros. E a palavra de Deus nos mostra essa dificuldade a todos nós. No Salmo 19, verso 12, nos mostra ali a dificuldade que temos de enxergar os nossos próprios erros, e ali nós vamos ver o salmista dizendo: quem há que possa discernir as próprias faltas? E o salmista, ele ora ao Senhor e diz: absolve-me das que me são ocultas. Na verdade, meus amados, nós temos facilidade de vermos as falhas dos outros, mas as nossas próprias falhas, nós temos dificuldades de vê-las. Mesmo quando alguém aponta os nossos erros, o nosso orgulho, a nossa soberba nos traz dificuldade para aceitá-los. Alguém definiu assim o orgulho, que o orgulho é parecido com o mau hálito. Quem tem não percebe que tem, mas quem está por perto consegue sentir. É a questão dos nossos erros, das nossas falhas, não é muito diferente. Em Mateus 7, versículo 3, Jesus nos adverte: por que vês tu no olho, o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Jesus nos faz essa séria advertência, porque Jesus ele quer nos ensinar e nos ensina nessa noite da importância que temos de nós enxergarmos os nossos próprios erros primeiro, para depois apontar, para depois enxergar os erros dos outros. E nesse mesmo texto, Jesus ele nos orienta: tire primeiro a trave que está do seu olho, para depois você tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Quando nós, então, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, nós, então, por causa, reconhecendo quem é que nós somos, nós vamos ter mais compaixão, nós vamos ter mais amor, nós vamos ter mais compreensão com aquele irmão ou aquela irmã pela qual nós devemos orientar, nós devemos aconselhar, nós devemos ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho.
Lá em 2 Samuel, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo ali. 2 Samuel é um texto muito conhecido, mas é um texto que nos vai ajudar bastante nessa questão de enxergar os próprios erros. 2 Samuel, capítulo 12. Só, enquanto os irmãos localizam, a partir do capítulo 10, 11, 12, o texto fala de Davi, do rei Davi. Davi se encontrava aqui, o contexto da vida do rei Davi, então, ele estava com o reino de Israel consolidado, tinha vencido seus inimigos, o território de Israel havia se expandido sobremaneira, e Davi, então, ele estava num momento de apaziguamento do seu reino, né? Mas foi nesse momento de paz, poderíamos dizer assim, que Davi comete algo que vai atrapalhar a sua vida, os seus relacionamentos, a sua vida com Deus, a sua vida com a família, né? E o capítulo 11, voltando aí um capítulo comigo atrás, apenas o verso 1 e o verso 2, diz assim, que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Até aqui. Eu costumo dizer que Davi estava no dia errado, no lugar errado e na hora errada. No tempo em que os reis saíam à guerra, Davi resolveu ficar em casa. Como não tinha o que fazer, imagino eu, a Bíblia não diz isso, eu falo por mim, mas eu imagino que depois do almoço, Davi deve ter tirado uma soneca, e ele foi passear pelo templo, né? E, de repente, ele avistou uma mulher muito formosa, muito bonita. E todos sabem, então, dessa história que, dali para frente, Davi, ele foi seduzido, ele viu Batseba nua, e ele, até usando do seu poder, ou talvez da sua influência como rei, né, então, ele manda chamar Batseba, deita-se com ela, né, comete um adultério com ela, peca diante de Deus, né, e algumas consequências importantes aconteceram na vida de Davi. Para encobrir seu erro, ele manda chamar Urias, um homem fiel, do campo de batalha, tentando esconder, porque o texto diz que Batseba ficou grávida, né, dessa relação, desse adultério. Então ele manda chamar Urias para que Urias viesse, dormisse com Batseba e de alguma forma justificasse, né, ainda que errado, aquela gravidez. Mas Urias, mostrando-se fiel a Deus, mostrando-se fiel ao rei, mostrando-se fiel aos companheiros de batalha, falou, não, eu não posso fazer isso. Meus irmãos estão lá no exército, eu estou aqui, eu não posso me dar o direito de descer para a minha casa e deitar-me com a minha mulher. O texto, o capítulo 11, narra sobre isso, né? E no verso 27 do capítulo 11, né? Mesmo que Davi, então, ele manda Urias, então, ele é morto no campo de batalha, né? Esperado o luto, então, Davi, ele se casa chama Batseba, casa-se com ela, aguardou o luto, né? Ele tomou decisões por si, né?
Mas aqui então nós vamos ver como é que Deus estava vendo todo esse comportamento de Davi. Verso 27 diz: passado o luto, Davi mandou buscá-la, ou seja, Batseba, e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e todos nós sabemos que Davi era um homem de Deus, amado por Deus, né? Mas como filho de Deus, Davi também foi tratado por Deus. E como filhos de Deus, todos nós também somos tratados por Deus. Deus então levanta o profeta Natã, para que o profeta Natã falasse com Davi. E o capítulo 12 diz assim, a partir do verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia e bebia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para sua mulher. Até aqui, queridos. Deus envia então o profeta Natã para confrontar o rei Davi, quanto ao adultério e homicídio que ele havia cometido. Natã falava supostamente de uma outra pessoa. É impressionante nesse texto, queridos, como Davi imediatamente, com que facilidade ele teve de identificar, né, de ver o erro na vida dessa suposta pessoa, né? Davi, então, ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Davi, ele então, teve a maior facilidade em ver o erro na vida do outro, mas não teve a mesma facilidade de enxergar o seu próprio erro. Deus, então, levanta o profeta Natã, o confronta e o desmascara, dizendo: você é o homem, foi você quem fez isso. Tal como Davi, nós também temos dificuldades em enxergar os nossos próprios erros. E o que é que essa dificuldade nos traz? Esse erro nos traz o perigo de cedermos tanto ao orgulho quanto à nossa justiça própria. No texto que lemos, Lucas capítulo 18, 9 a 14, para quem Jesus dirigiu essa parábola? Essa parábola, ela foi dirigida a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam aos outros.
Eu costumo dizer que às vezes nós entendemos o texto, mas todos nós temos um pouco de fariseu dentro de nós. Todos nós também temos um pouco de hipocrisia. Todos nós temos dificuldade de enxergar também os nossos próprios erros e também, como os fariseus, como Davi, nós também temos facilidade em apontar os erros uns dos outros. Do outro, melhor dizendo. O texto diz que ambos subiram para o templo para orar. Foram buscar a Deus, foram buscar ao Senhor. O fariseu, símbolo da maior religiosidade. É importante nós lembrarmos que os fariseus de então eram homens cultos, eram homens respeitados. Eles conheciam a lei, eles eram autoridades religiosas e, portanto, eles eram observados pelas pessoas. Eles eram exemplos. Jesus os desmascarou em várias ocasiões, mas até então os fariseus eram autoridades religiosas e eles eram reconhecidos como tal. Então, o fariseu, símbolo da maior religiosidade daqueles dias. Mas também o publicano, tal como as prostitutas, os marginais, os publicanos, eram cobradores de impostos e, portanto, odiados pelas pessoas. Muitas vezes deixados à margem da sociedade. Jesus disse que o fariseu, versículo 11, vamos voltar aqui, versículo 11, diz que o fariseu, posto em pé, ele orava de si para si mesmo. Note como Jesus identificou a oração desse homem. Esse fariseu, esse homem, ele orava de si para si mesmo. Era alguém que não orava a Deus, mas ele orava de si para si mesmo. Em todo o tempo, a oração daquele homem, a oração do fariseu, promovia a si mesmo. E é claro que é um tipo de oração que Deus não aceita, porque é uma oração que está cheia de orgulho, é uma oração que está cheia de justiça própria. O posicionamento desse homem era só de se vangloriar. E ele dizia em alto e bom som: graças te dou, a Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Eu imagino que ele apontou o dedo para esse cidadão lá no fundo do templo, lá no último banco, né? Não sou como esse publicano. Esse fariseu era alguém que não enxergava as próprias falhas. Era alguém que sua tendência era não apenas a valorizar a sua justiça própria, mas como orgulhar-se de si mesmo. Orgulhar-se de si mesmo. Um homem que olhava para si: eu sou muito bom, eu sou acima de qualquer suspeita, eu sou melhor do que os meus irmãos, eu oro melhor, eu dou a maior contribuição na igreja, eu frequento os cultos, eu oro. Mas ele se via um homem, um filho de Deus, né? Um fariseu, né? Mas filho de Deus, que se via acima de qualquer suspeita. Na sua opinião própria, né? Um homem que não errava, um homem que não falhava, um homem que não tropeçava. Um homem que olhava para as suas obras, para o seu comportamento e se vangloriava delas. No entanto, o profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, diz que para Deus a nossa justiça é como um trapo de imundície. E os historiadores dizem que esse trapo de imundície era um pano usado pelos leprosos para esconder a carne apodrecida por causa dessa doença. Por isso chamava-se o pano de imundície. E o profeta diz que para Deus a nossa justiça própria, e a nossa justiça própria, que por trás dela tem orgulho, tem soberba, é como um trapo imundo.
diante de Deus, diante de Deus. Uma abominação diante de Deus. E a nossa justiça própria, queridos, a minha justiça própria, a sua justiça própria, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É um comportamento abominável diante de Deus. Nenhum homem será aceito diante de Deus pela sua própria justiça. Por isso eu e você precisamos desesperadamente da justiça que nos é imputada, que nos é atribuída por meio de Jesus Cristo na cruz. Por isso nós cantamos, por isso nós louvamos, por isso nós adoramos e declaramos que Jesus, o Senhor, é a nossa justiça. É só por Jesus, é só a justiça de Jesus, é só a justiça do Senhor. Ai de nós, ai de mim, ai de você, se nós vivermos as nossas vidas confiando no nosso próprio desempenho, nos vangloriando de nós mesmos, e não só nos vangloriando, mas olhando para o outro, para o próximo, como menor de nós. Queridos, é tão sério isso que quando nós exaltamos a nossa justiça própria, nós estamos nos elevando igual a Jesus, ou nós estamos trazendo o Senhor para o nosso próprio nível. O Senhor que fez os céus e a terra. Por isso a palavra de Deus nos adverte hoje sobremaneira para nós termos cuidado com a nossa justiça própria. Cuidado com a nossa justiça própria, né? Quando nós não vemos os nossos próprios erros, 3 pecados acontecem. A nossa própria falha que nós não conseguimos ver, o orgulho que temos dentro de nós por achar quem nós não somos, nós achamos que somos, mas não somos, e a nossa justiça própria por nos acharmos melhor do que os outros. Sonde seu coração nessa noite, meu querido. Sonde seu coração nessa noite, mulher de Deus, homem de Deus. Ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja nessa noite, fala com você. Cuidado com a justiça própria. Cuidado com a justiça própria. Mas então, a grande pergunta que nos traz ao interior, ao nosso coração, é como então enxergar os nossos próprios erros? Qual o caminho que eu devo seguir? A advertência de Jesus em Marcos 2,17 diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E nessa analogia de Jesus, ele é o nosso médico e ele é o nosso salvador. E doente é o pecador que precisa da sua ajuda, é o pecador que precisa da sua intervenção. Todos nós devemos nos apresentar diante de Deus, contritos, como aquele publicano: Senhor, interfere na nossa vida, quebra o nosso orgulho, cura-nos, faz-nos postrar diante do Senhor e diante dos irmãos conforme é devido, conforme se requer de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Existe alguém que de fato seja perfeito, queridos? Existe alguém que não tenha pecado? E é claro que todos nós poderemos responder em alto e bom som: claro que não, porque todos nós somos pecadores, e a própria Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. E quando Jesus diz: os sãos não precisam, ele está se referindo àqueles que se acham perfeitos. São aqueles que são incapazes de reconhecer as próprias falhas. E para estes, o médico Jesus nada pode fazer. Se você se acha perfeito, se você se acha sem falha, eu digo para você, meu amado, minha amada,
para você, Jesus nada pode fazer. Mas então, como enxergar os nossos próprios erros? Dizem que a humildade precede a honra, amém? Amém, queridos? Veja então a atitude do publicano, no verso 13. Diz o texto que ele não ousava sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, sê favorável a mim, pecador. Pecador. Isso também nos leva a Isaías capítulo 6, verso 5, quando o profeta enxerga o seu próprio pecado e diz: ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta Isaías se reconheceu como pecador diante de Deus, carente, desesperadamente carente da graça e da misericórdia de Deus. Isaías 6 diz que a partir do momento em que o profeta confessou os seus pecados, a graça foi concedida a ele e ele foi purificado das suas iniquidades. Mas, meus amados, se por um lado a Bíblia nos orienta a um autoexame, e em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo nos ensina ali, celebrando a ceia, ele traz a expressão, ele traz uma exortação: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por outro lado, nós também precisamos nos expor ao exame do alto, ao exame de Deus, ao exame do Espírito Santo. Salmo 139, verso 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Então, meus amados, como Isaías, exponha-se na presença de Deus. Tenha coragem de expor-se na presença de Deus. Quando nós estamos em falha, quando nós não queremos reconhecer os nossos erros, os nossos fracassos, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos das pessoas, nós nos afastamos dos amigos, nós nos afastamos da igreja, da comunhão, por causa do nosso pecado. Eu tenho compartilhado que com outros amigos pastores, nós inclusive temos experimentado essa dificuldade no nosso ministério. Alguns anos atrás, quando casais estavam em crise, os casais procuravam os pastores para aconselhamento, abrir as suas dificuldades conjugais e pedir ajuda, pedir aconselhamento. Pastor, nós estamos em dificuldades, nós estamos com problemas. Pais que estavam com problema com filhos da mesma forma. E hoje nós estamos recebendo casais, procurando os pastores com decisões tomadas. Pastor, nós lutamos até aqui, mas nós não conseguimos, nós então resolvemos divorciar. Ore por nós. Apenas um simples comunicado. Filhos abandonam o lar, sai debaixo da autoridade dos pais, do pastor, deixa a igreja sem o menor desejo de prestar contas e de abrir o coração para o que está acontecendo nas suas próprias vidas. Temos esse grande desafio, queridos, de famílias, de casais, de filhos que não têm coragem, que não têm ânimo, que não têm disposição de reconhecer as suas falhas, os seus próprios erros e pedir ajuda, e buscar ajuda. Mais uma vez, queridos, como o profeta Isaías, exponha-se na presença de Deus. Nesse ambiente de exposição, precisamos estar receptivos à orientação
correção e liderança do Espírito Santo em nossa vida, e Ele quer nos guiar, quer nos transformar de glória em glória à imagem de Deus. Deus, Ele tem capacidade, se nós nos apresentarmos diante dEle, de abrir os nossos olhos. Por isso a importância do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Jesus nos deu uma promessa extraordinária lá em João 16:8, quanto ao Espírito Santo, quanto ao ministério do Espírito Santo. Ele diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Submeta-se à orientação do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo tem falado com a igreja. Eu creio que o Espírito Santo tem falado com cada um de nós. Mas eu creio também que por causa da dureza do nosso coração, nós temos resistido e nós não temos dado ouvidos à palavra do Senhor, à orientação de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro passo, queridos, exponha-se na presença de Deus. Mas também exponha-se à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de fazer algo por nós. Tiago compara a palavra a um espelho, que é a capacidade de mostrar a quem nós somos. E é muito fácil compreender essa ilustração de Tiago. Quando nós vamos para o espelho, nós vemos a nossa face, e as mulheres especialmente sempre passam um tempo maior na frente do espelho. Mas os homens também passam, e quando nós estamos de frente para o espelho, nós conseguimos ver quem nós somos. Saímos da frente do espelho, daí 5 minutos, pelo menos eu imagino que eu esteja bem. E você também, que passou certamente antes de vir para cá, que passou pela frente do espelho, imagine que você também está bem apresentável. Tiago diz que a palavra é como o espelho. E quando nós nos confrontamos, nós nos deparamos, quando nós nos colocamos mediante a palavra de Deus tem esse poder de fazer algo por nós, de mostrar realmente quem nós somos. Como é que você tem lidado com a palavra de Deus? Quando você abre a Bíblia, você piedosamente fala: Deus, fale comigo. Você prepara o teu coração, a tua vida para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra com certeza a nossa identidade com Cristo Jesus e nos mostra que nós somos filhos de Deus, amém? Mas ela também desmascara o nosso pecado e nos mostra exatamente aquilo que está errado em nossa vida. Por isso o Salmo 19 também, verso 7, nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Um outro ponto, queridos, é que Deus também tem prazer em usar as pessoas para nos corrigir. E aqui eu quero também atentar por essa importância de nós nos consolarmos, de nós exortarmos uns aos outros. Salmo 141, verso 5 diz: fira-me o justo, e isso será mercê, será um favor, será um remédio. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. E isso é algo que eu e você não podemos ignorar. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso em amor aconselhar, e eu preciso em amor, em humildade, receber os conselhos e a exortação dos meus irmãos, por amor, por amor. Então, meus amados, nós precisamos nos submeter não somente ao Espírito Santo ou à palavra de Deus, mas também no convívio com os irmãos. Porque é no seio da igreja, na comunhão dos santos, que nós vamos aprender a crescer.
é que no meio de nós vamos nos conhecer e nós vamos ter liberdade, é preciso que tenha para nós apontarmos as nossas próprias falhas. Mas nós precisamos ter muito cuidado, queridos, para que ao ser procurado por um irmão, ou por uma irmã, por uma falha, por uma dificuldade que qualquer um de nós podemos ter, nós não fecharmos o nosso coração, não nos afastarmos das pessoas, não afastarmos da comunhão, não afastarmos do culto e nos afastarmos de Deus. Todos nós deveríamos ter um coração ensinável, porque é somente assim, com um coração ensinável, um coração tratável, é que nós podemos ser tratados por Deus. Quer seja Deus usando a igreja, os irmãos, quer seja Deus usando a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e quer seja Deus usando o Santo Espírito para ministrar aos nossos corações. Quem pode discernir os próprios erros? Na verdade, nenhum de nós, porque o nosso orgulho, a nossa soberba, muitas vezes obscurece o nosso entendimento. No entanto, esse texto que nós lemos, Lucas 18, verso 14, está escrito: todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, meus queridos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra de Deus e dos nossos irmãos, poderemos não apenas enxergar as nossas falhas, mas nos permitir a sermos trabalhados por Deus. Amém, meus queridos? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz lá, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nada de justiça própria. Permita que a justiça de Cristo seja colocada na sua conta por graça exclusiva de Deus. Aquele publicano, Jesus disse que aquele publicano saiu do templo justificado, que aquele publicano saiu perdoado por Deus. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, mas algumas coisas me ocorrem. Talvez seja necessário que ainda hoje ou durante essa semana você tenha uma conversa séria com o seu cônjuge. Talvez essa semana ou ainda hoje você tenha necessidade de ter uma conversa séria com seu filho, ou com seu pai, ou com sua mãe. Eu quero desafiar você para que faça isso. Mas talvez também Deus tenha trazido você nessa noite, porque assim como Deus usou Natã, tratou com o seu filho Davi, com o rei Davi, talvez Deus tenha trazido você nessa noite, porque Deus quer tratar com você. Feche seus olhos. Vamos orar por um instante. Coloque sua vida diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo traga ao seu coração coisas importantes que você precisa tratar com Deus. Senhor querido, nessa noite, nós nos apresentamos diante do Senhor. E eu quero pedir a ajuda do Senhor, do Teu Santo Espírito, para que todos nós, nesse momento, possamos ocupar o mesmo lugar que aquele publicano ocupou, Senhor.
Senhor, ser propício, ser favorável a cada um de nós. E nos perdoe. E tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faça enxergar os nossos próprios erros. Erros que temos cometido com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, Senhor. Erros que têm nos afastado das pessoas, que têm cortado o relacionamento, Senhor. Que têm nos afastado da sua presença e de pessoas. Que têm nos trazido dificuldades, ó Deus, para que nós possamos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nos oferecer quando nós caminhamos com o Senhor e diante do Senhor. Tua palavra diz, Jesus, que um coração quebrantado e humilde o Senhor não resiste, Senhor. Mas que os orgulhosos e os soberbos, Senhor, o Senhor os quer de longe. Pai, nós confessamos e nós clamamos ao Senhor que nós não queremos ser assim, Senhor. Que nós queremos ter um coração quebrantado e necessitado do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, na dureza do nosso coração. Quebranta-nos, ó Espírito Santo de Deus, para que, uma vez quebrantado nosso coração, nós encontremos graça diante das pessoas, diante dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, mas, sobretudo, encontremos graça diante do Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.